Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, um texto extremamente conhecido, mas eu acredito que você será abençoado pela palavra de Deus e, mais do que isso, terá um novo entendimento a respeito da palavra que nós vamos ler nessa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, o verso de número 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto que nós lemos no Evangelho de Mateus, Jesus está fazendo um convite muito especial. Esse convite que o Senhor Jesus está fazendo é após aqui o capítulo 11. Jesus, ele traz um discurso ou traz uma mensagem um pouco dura àqueles que estão ouvindo. E após esta mensagem, esta fala do Senhor Jesus, ele vai fazer um convite, e é justamente o alvo do nosso pensamento aqui nesta noite. O versículo de número 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite do Senhor Jesus é um convite que abrange a todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Quem são as pessoas que estão ouvindo Jesus fazer diretamente esse convite? Nós sabemos que inicialmente Jesus está falando aqui a um público que está lhe ouvindo. Ele está falando aqui aos judeus que no contexto estão ali sendo ouvintes do Senhor Jesus, e que a gente deve saber, deve conhecer que o contexto histórico daquele momento em que Jesus está fazendo este convite é que os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano, e o povo judeu pagava tributos, pagava impostos, e alguns comentaristas chegam a dizer, e até alguns textos bíblicos levam-nos a entender, que estes impostos ou esses tributos, porque até o próprio Jesus pagou tributo, leva a entender que esses tributos tirava toda a riqueza do povo judeu, tirava os bens, não é? Então, Jesus está fazendo convite a um povo que estava oprimido pelo Império Romano e que estava em uma situação bem delicada. Então, Jesus está falando: ó, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando a gente estuda esse texto, a gente percebe que este convite de Jesus, ele pode ser dividido aqui em duas etapas. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas note que esse primeiro convite seria aquele convite para as pessoas que estão cansadas e oprimidas, e Jesus curaria estas pessoas. Essa seria a primeira etapa do convite que o Senhor Jesus está fazendo. A primeira etapa do convite. Então,
a gente sabe que o ministério do Senhor Jesus, ele foi marcado por atender ao necessitado. O ministério de Jesus foi marcado pelo um ministério de cura, em que Jesus tocava as pessoas e que Jesus curava as pessoas, e que a gente vê multidões indo em busca do Senhor Jesus, também pelo seu ensino, mas em alguns momentos pelos milagres que o Senhor Jesus operava. As multidões vinham de todas as partes, quando sabia que ele estava passando em determinado lugar, eles vinham em busca de uma cura, eles vinham em busca de um milagre, vinham porque sabia das notícias e viam com os próprios olhos o Senhor Jesus curar, operar milagres, colocar em liberdade o que está oprimido. E o seu ministério, o ministério do Senhor Jesus, foi marcado por cura e por libertação. Então, este convite que o Senhor Jesus está fazendo: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aconteceu na vida de inúmeras pessoas. Foram libertas de uma enfermidade, foram curadas de alguma enfermidade, sabe? O Senhor Jesus abençoou. Agora, quando eu olho aqui, meus irmãos e amigos, eu vejo apenas como a primeira etapa deste convite. Esta é a primeira etapa. É uma cura física, é uma bênção na vida da pessoa, a pessoa que estava oprimida foi liberto. Mas vem uma segunda etapa deste convite. Qual que é a segunda etapa? O verso de número 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Observe bem que no primeiro convite que o Senhor Jesus vai fazer, ele vai dizer no final que os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, no primeiro momento, vem um alívio. No segundo momento, no segundo estágio, vem algo mais profundo do que um alívio. Olha o que é que ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Aqui está o segundo estágio desse convite do Senhor Jesus. Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. O que é tomar o jugo? E aqui a gente aprofunda um pouco mais o nosso entendimento sobre esse texto, porque a maioria das pessoas, com poucas pessoas, talvez eu tenha ouvido nesse período que eu ouço muitas pessoas pregar, falar sobre esse segundo passo. O primeiro passo é ir, recebe o cansado e o oprimido, recebe o alívio, mas o segundo passo é tomar o jugo do Senhor Jesus. O que significa tomar o jugo? Essa palavra jugo, talvez ela fique mais entendível para nós quando a gente pensa no que era isso lá nos tempos bíblicos e também no nosso tempo. O jugo é aquela canga que coloca sobre dois animais. São animais que coloca sobre o pescoço desse animal que trabalha juntos e que tem que carregar de repente algo muito pesado, e que esses dois animais trabalham juntos. Trazendo para a nossa vida, o que é que Jesus quer dizer com isso? Tomai sobre vós o meu jugo. Note que Jesus está chamando as pessoas para um primeiro encontro, e depois desse segundo encontro seria algo mais profundo. Seria carregar o jugo, seria
andar com Jesus. Assim como um animal teria que andar junto com o outro, carregar junto com o outro, seria carregar este jugo, o jugo do Senhor Jesus, seria andar junto com Ele. Estar vinculado ao Senhor, andar lado a lado, é pegar o mesmo jugo e colocar sobre os nossos ombros, é andar com o Senhor. Quando a gente vê até alguns milagres que o Senhor Jesus fez, por exemplo, Lucas capítulo 17, conta de 10 leprosos que foram curados pelo Senhor. E aqueles foram curados e a Bíblia diz que um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Quando aquele homem volta, Jesus pergunta: onde estão os 9? Nenhum desses outros veio para dar glória a Deus, para agradecer. Então a gente percebe que naquele que voltou, Jesus fez mais do que curar o seu corpo físico. Jesus queria que aqueles homens voltassem para o segundo estágio, que é, esse segundo estágio, é aquele em que nós vamos ter descanso para a nossa alma. Eu me recordo também do Evangelho de João, no capítulo 6, quando Jesus ele multiplica pães e peixes e as pessoas começam a andar atrás de Jesus em busca dele, porque ele multiplicou os pães e os peixes. Só que quando Jesus percebe isto, que as pessoas estão lhe buscando apenas pelo pão que perece, no verso de número 53, Jesus ele vai fazer uma declaração que choca quando a gente lê. E ele vai dizer: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tendes vida em vós mesmo. João 6,53. Parece que quando seria algo assim de comer carne e beber o sangue, espanta a nós, mas as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela época compreenderam. Eles compreenderam tanto que no texto seguinte eles vão dizer como é duro esse discurso, e muitos começaram a abandonar o Senhor. O que é que Jesus estava falando quando ele disse: não comer o meu sangue, não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vidas em vós? Jesus está falando de uma aliança de sangue. O que eu quero trazer ao coração dos amados irmãos é não só este primeiro estágio da vida, e que a gente vai, e que a gente recebe uma cura, e que a gente recebe um milagre, uma bênção do Senhor, mas o segundo estágio de tomar sobre nós o jugo do Senhor Jesus. Tomar o jugo é, como eu expliquei há pouco, pegar como este animal que colocava sobre os ombros um do outro, e agora teria que caminhar lado a lado. Teria que, Jesus está dizendo: tomai o meu jugo, aprendei de mim. São os próximos passos. Então, a vida cristã, meus amados irmãos e amigos, tem um segundo estágio. Agora, este segundo estágio vai nos levar em lugares em Deus, porque esse segundo estágio, a palavra diz que nós não alcançaremos apenas alívio. No segundo estágio, a Bíblia diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Encontrareis descanso para a vossa alma. O que Jesus está falando, queridos irmãos, que está conosco através da transmissão, é que existe um lugar mais profundo, além da cura, além de um milagre no corpo físico. Existe um lugar de profundidade no Senhor Jesus,
e que a gente passa a caminhar junto com Ele, e que a gente passa a estar vinculado ao Senhor Jesus, que a gente passa a andar com Ele, que a gente passa a aprender com Ele no dia a dia, a gente passa então a viver ao lado dEle, e este viver ao lado dEle vem sobre nós um descanso para a nossa alma, um descanso para a nossa alma. Nesse tempo de fadiga, de dificuldades que nós estamos enfrentando, tem um convite todo especial do Senhor Jesus para mim e para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, uma das coisas que muitas vezes nos cansa, nos oprime, é justamente o peso do pecado. É justamente o peso do pecado na vida do ser humano, que nos encurva, que traz um fardo. E a proposta de Jesus é que nós temos que pegar este fardo e trocar pelo seu fardo. Pegar este fardo e trocar pelo fardo do Senhor. E como que é o fardo? O último versículo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo do pecado é pesado. E aqui, de alguma maneira, Jesus está se referindo também ao fardo da religiosidade. Jesus está se referindo aqui ao fardo das tradições. Jesus está se referindo aqui ao fardo do pecado. Este fardo torna insuportável para a gente carregar. Mas ele diz, olha, vocês devem trazer este fardo, vocês devem trazer isto e trocar pelo meu, porque o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, meus irmãos e amigos, quando nós vamos até o Senhor Jesus, quando a gente está aos seus pés, e quando a gente começa a caminhar com Ele, os nossos olhos começam a ser abertos. Nós começamos então, o nosso horizonte começa a ampliar. Aquele que andava encurvado, que olhava só para o chão, pelo peso do pecado, ele começa agora a levantar-se e começa a ter esperança. Quando ele começa a trocar o seu fardo que está pesado pelo fardo suave do Senhor Jesus, ele começa a andar mais livre, ele começa a não ter mais desespero e pavor na sua alma com o dia de amanhã. Ele não tem mais pavor na sua alma com medo da morte, com medo do que pode lhe acontecer, porque ele está seguro no Senhor Jesus, ele está andando ao lado do Senhor. Que assim seja conosco, que assim seja comigo e assim seja com você. Como é que está você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida nesta noite? Tem um convite do Senhor Jesus que está soando ao coração do aflito. Tem um convite do Senhor Jesus que está soando ao coração daquele que está oprimido. E nós vamos orar nesta noite. Nós vamos orar e junto com você trocar este fardo que talvez esteja insuportável. Sabe, você que de repente passando aí por alguma plataforma dessa, nos encontrou. De repente você está numa situação difícil e não encontra saída em nenhum outro lugar. Eu posso afirmar a você, pela palavra de Deus, que Jesus ele tem um novo rumo para a sua vida. Ele tem uma direção que nenhum filósofo consegue dar. Ele tem uma direção para você que nem mesmo, sabe, a religião consegue dar. Mas o Senhor Jesus está disposto a te receber. Se você ouvir o seu convite
a sua voz meiga e suave ao seu ouvido, dizendo: vinde a mim. Venha ou vá até o Senhor Jesus nesta noite. Vá até o Senhor Jesus como você está. De repente está aí embriagado no uso de algum entorpecente. Vá ao Senhor Jesus. Ouça bem o que eu digo a você. Vá ao Senhor Jesus, porque Ele tem um novo tempo para você. Tem um novo tempo para a sua vida, para a sua família. Eu quero dizer que há esperança, sim. Há esperança. Há esperança. Creia nesta palavra nesta noite. Há esperança para você, para a sua casa, para a sua família. Há um Senhor Jesus convidando: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um lugar de descanso, e esse lugar de descanso é no Senhor Jesus. Eu vou orar junto com você. Você que está na sua casa, coloque a mão no seu coração. Você que quer tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, você pode postar no comentário do Face, do YouTube. Coloque aí agora. Você vai dizer: essa palavra falou ao meu coração. Eu realmente estou sentindo o peso do pecado, as dores, e eu estou entregando a minha vida a Jesus. E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que me ouve e que está orando comigo nesta noite, Senhor, traz a tua paz, traz ao coração e à vida desta pessoa o refrigério, e mais do que isso, Senhor, o alívio, como está prometido na tua palavra que nós acabamos de pregar. Foi uma promessa tua, Jesus. Uma promessa tua, Senhor Jesus, que o Senhor traria alívio. E mais do que isso, aquele que ouvisse a tua voz e tomasse o jugo, que simboliza uma obediência, que simboliza uma entrega total ao Senhor para andar contigo, que sinaliza, Senhor, uma aliança profunda contigo. O Senhor não só aliviaria, mas o Senhor traria descanso às almas. Senhor, quantas pessoas estão com a alma nesta noite, afadigada, angustiada, Senhor. Visita este lar, visita esta casa. Ah, meu Deus, pelo teu Filho Jesus, visita esta família e faz o teu milagre, meu Senhor, porque nós cremos no teu poder e no teu sobrenatural. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Como ministro do Evangelho, ministrar sobre você um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de milagre, um tempo de esperança. Renove nesta noite a sua fé e a sua esperança. Creia, Deus está ao seu lado. Você pode crer sim. Siga em frente, não desanime. Deus trará um novo tempo para nós, para a sua igreja, para a nossa cidade, em nome de Jesus.